Saudações a todos. Estamos com quem presentes aqui. Pessoal, dá um alô aí para verificar se vocês estão me ouvindo, se a imagem está boa. Silvio, Anselmo, Rômulo. Guilherme, Fernandes Soares, Lívia Rézio, Menix. Salve, Menix, como está em Rio Verde? Tudo tranquilo? Pessoal, então, conforme agendado às 19h30, horário de Brasília, nós estamos começando a nossa primeira live para começar. Sávio, seja bem-vindo, Sávio. Carlos Roberto Pereira, engenheiro agrônomo. Nós vamos começar essa primeira live para termos uma real dimensão do que representa essa campanha para a presidência do CREA. Primeiramente, Matheus Batista entrou, Tiago, sejam todos bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Peterson Caparrosa, sou engenheiro eletricista, graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, na época era Universidade Católica de Goiás. Petro Engenharia, seja bem-vindo. Lucas Mendes Lousa, meu colega e amigo. Salve, professor Everton. Pois bem, gente, nós já temos aqui, desde 2017, a intenção de mudar a forma como o nosso conselho é visto, como o nosso conselho é administrado. O CREA Goiás ele tem aproximadamente 30 mil profissionais inscritos nas mais diferentes titulações, passando por agrimensores, agrônomos, engenheiros, das mais variadas titulações, geógrafos, geólogos, meteorologistas, técnicos de segurança do trabalho, quem mais? Tecnólogos. E a gente observa que a administração do nosso conselho ela é focada em dois pilares. E, na minha opinião, esses pilares já estão ultrapassados, até porque, do ponto de vista legal, é uma obrigação que não se pode deixar de cumprir. E o que seria isso? Fiscalizar o exercício profissional e defender a sociedade. Mas um conselho de classe não se resume a isso. É essa que é a grande sacada. Quando eu iniciei minha carreira como profissional de engenharia, em 2009, eu comecei a observar exatamente esse tipo de dificuldade. Nós pagamos uma anuidade elevada, salve Ulisses Sena, engenheiro civil, meu aluno, meu ex-aluno. Nós pagamos uma mensalidade extremamente alta. Do ponto de vista econômico-financeiro, o retorno é pequeno. Mas o que isso quer dizer? Que nós somos desobrigados a pagar? Não, nós temos que pagar para poder exercer a profissão, mas o nosso conselho tem que dar contrapartida. O nosso conselho de classe, que é o CREA, pertencente ao sistema CONFEA-CREA, ele tem que ter uma visão semelhante à OAB e ao Conselho Regional de Medicina. Nós temos que ter um conselho que seja protagonista do sucesso da engenharia. Ele tem que proporcionar os meios de atuação para que nós engenheiros possamos atuar no mercado com tranquilidade. Quando eu digo isso aqui, é porque eu estou insatisfeito com o que eu estou vendo há muito tempo. Eu não entendo que vocês que estão me assistindo, os meus 14 ouvintes aqui desse site, eu não acredito que vocês estejam satisfeitos em pagar R$ 577 de anuidade para simplesmente serem fiscalizados, enquanto nós temos técnicos industriais se tornando engenheiros por resolução, nós temos arquitetos, e não desmerecendo aqui a arquitetura, temos arquitetos que se sentem mais poderosos do que o próprio Criador do Universo, porque eles podem tudo, e a gente observa que o CREA e o CONFEA, pelo menos do meu ponto de vista, e no momento eu não estou acusando ninguém, não está agindo à altura. E por que eu digo isso aqui? Quando o CFT começou as suas atividades em 2018, Flávio Mendes, engenheiro, eletricista e advogado, nós, um grupo de profissionais de engenharia, fizemos um alerta ao CREA e ao CONFEA da necessidade de se criar os mecanismos de atuação conjunta. Técnicos e engenheiros trabalham em conjunto, não são inimigos. Eles não são inimigos, são profissionais que se completam. É isso mesmo, Flávio. O que se deve fiscalizar são os não engenheiros, exatamente. Esse é o ponto que eu vou chegar.
Vou chegar lá. Nós temos aí aproximadamente uma meia hora de boa conversa e é nesse momento que a gente vai começar a entender como essa campanha se estrutura. Não é a minha ideia, não é a ideia de um grupo, é a ideia de um conjunto que exige que isso seja diferenciado. Que grupos que se revezam dentro do poder do Conselho se muda. Que os grupos que se revezam dentro do poder dentro do Conselho devem mudar. Devem mudar. É isso aí, Everton. A gente tem que começar a ter fiscalização do ponto de vista de exercício legal da profissão. Tem que ser crime o exercício ilegal da profissão de engenharia. Crime. Não contravenção penal igual está no Código Penal, se eu não estou enganado. Já teve algumas propostas de alteração e elas não foram para frente, mas deixa eu focar aqui um pouquinho na minha biografia antes da gente seguir. Igual eu falei inicialmente, eu sou graduado em Engenharia Elétrica, trabalhei durante 13 anos na Celg Distribuição, atual NOS. No interior da empresa eu passei pelas áreas de projeto, manutenção de subestações. Na parte trabalhei como assistente da diretoria financeira, lá o cargo é conhecido como assessor. Fui assessor do diretor de regulação. Dei suporte para várias diretorias, porque a gente não era assessor apenas de uma, então era seja polivalente. Passei pela área de medição, conheço a área de proteção e medição de sistemas, ou seja, eu conheci a estrutura da Celg como um todo. Antes disso, eu trabalhei com TV a cabo, na função de telecom, não efetivamente como telecom, mas as atividades envolviam muito projetos de telecomunicações. Trabalhei com contabilidade durante muito tempo, tenho um MBA em gestão de negócios, controlador de finanças corporativas. Fui durante 5 anos com a holding, que à época controlava tanto a Celg Distribuição quanto a Celg GT. Eu tive um conjunto de teórico de administração de empresas de muito rico. Então, do ponto de vista profissional e intelectual, eu tenho preparo e condições de assumir a presidência do CREA a qualquer tempo e hora. A qualquer tempo e hora. E não, que é algo que tem que ser muito enaltecido nesse tipo de situação, para defender uma classe específica da engenharia. O CREA, ele é uma entidade que congrega todos os profissionais de engenharia e das geociências. E como tal, ele tem que representar na mesma proporção, abrindo espaços de participação na mesma proporção e estimulando o mercado de trabalho nesse sentido na mesma proporção. Passou-se o tempo de um conselho meramente fiscalizador. Acabou. Isso já deu. Certo? E nós que estamos com essa insatisfação, nós temos que começar a fazer isso acontecer. Um detalhe importante que eu estou vendo aqui o Flávio mencionar, o José Antônio, são a questão das fiscalizações. Arthur Panocelli, seja bem-vindo, Arthur. Algo que a gente tem que observar de maneira muito clara. A fiscalização ela tem que ser feita em duas situações. Ela pode ser de maneira amigável, ou seja, o conselho chega, vai fiscalizar uma pessoa física, uma pessoa jurídica, vai adentrar a obra, vai fazer o seu trabalho sem nenhum tipo de problema. Criou dificuldade? Aí a gente tem que começar a utilizar o poder de polícia que o conselho tem, e eu não vejo isso acontecer. Se eu estiver enganado, por favor, alguém possa me corrija, mas eu já escutei muitas críticas relacionadas à dificuldade que o CREA tem de fiscalizar a Enel Distribuição Goiás, porque eles não permitem a entrada. Não é prerrogativa da Enel fazer isso. A fiscalização que o CREA tem que exercer, se for necessária, ela tem que ser utilizada da força, do exercício do poder de polícia que o Conselho tem. E se isso não for necessário, que se chame força policial, quer seja de natureza estadual ou federal, para permitir o exercício da fiscalização. E por que eu estou dizendo isso aqui? Hoje eu estava conversando com um engenheiro agrimensor e ele reclamou de um detalhe muito grande. Rômulo deve estar aí presente. Rômulo, fala um alô se você lembrar dessa questão. Antes de eu me licenciar da presidência da BE, você deve recordar quantas e quantas denúncias nós fizemos junto à ouvidoria do CREA relacionada ao não cumprimento por parte de determinadas empresas e órgãos públicos do salário mínimo profissional. Lei 4950A. Não é a prerrogativa da empresa querer ou não cumprir o piso, é a obrigação dela pagar o piso. Essa é a primeira das nossas propostas. A primeira é o carro-chefe das propostas que nós temos.
Durante a presidência da ABE, juntamente com a diretoria, eu estou licenciado para poder exercer esse período de campanha, nós não tínhamos nenhuma restrição e nenhum medo de denunciar quem quer que seja. De órgãos públicos a empresas privadas, nós denunciávamos todas. Bastava chegar a denúncia. Bastava chegar um fato concreto, uma base sólida para nos permitir isso. E vou voltar aqui na grande gigante italiana que se sente a toda poderosa aqui no território goiano e parece-me que há uma certa dificuldade por parte do nosso Conselho de fiscalizá-la. Eu garanto que no exercício da presidência do CREA, se eu for eleito, ela será fiscalizada. Ela será fiscalizada. Os fiscais do CREA adentrarão as dependências da empresa para exercer o seu ofício de fiscais. Não estou aqui dizendo e nem garrotando bravata, não. Nós estamos falando de uma autarquia federal com poder de polícia, com direito e o dever de exercer o seu ofício de acordo com o que está estabelecido na lei. Tudo que nós escrevemos na nossa plataforma de trabalho, nós vamos colocar para ser executada. Não será discurso fácil, não será um trabalho fácil. Até porque transformar o exercício legal da profissão em crime exige ação parlamentar. E muita ação parlamentar. Nós vamos trabalhar em conjunto com o CONFEA. Obviamente, nós não podemos passar por cima do nosso Conselho Federal, mas o Conselho Federal tem que estar imbuído dessa mesma função. Nós temos que começar a fiscalizar com mais afinco as graduações de natureza EAD. É muito preocupante o nível dos profissionais que estão saindo dessas universidades. E não estou dizendo aqui que há maus profissionais. Mas os laboratórios que foram fiscalizados, que foram visitados pelo nosso conselho, deixa a preocupar nas mais variadas titulações que estão sendo formadas. Que a EAD, a modalidade EAD veio para ficar, nós não podemos discutir isso. Mas em qual nível? Aonde ela deve ser implantada? Eu tenho certeza que muitos de vocês teriam receio, talvez até medo de se consultar com um médico formado via EAD da forma que a gente está vendo. Pensem no que eu estou dizendo. Será que alguns de vocês fariam isso? E é exatamente esse o aspecto. É exatamente esse o aspecto que a gente tem que começar a questionar e realmente começar a rever a nossa posição em relação ao nosso papel como profissionais de engenharia. Nós temos que votar esse ano. Nós temos que sair das nossas salas. Salve Ana Monteiro Aguiar, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, correção. Flexionando aqui o gênero de acordo com o perfil do visitante. Nós temos que votar. Somos algo em torno de 30 mil, apenas 3 mil profissionais algo em média votam esse ano. Votam nas eleições, correção. Votam nas eleições. Isso é pouco, dá menos de 10% dependendo da situação. E quando a gente começa a perceber que o processo de escolha é sempre repetitivo em relação aos mesmos, nós temos que começar a dar um basta. Nós precisamos dar um basta. Nós somos 4 candidatos à presidência do CREA. Sem falsa modéstia e exagero, eu, juntamente com a equipe que está comigo me ajudando na campanha, nós somos os outsiders, fora do sistema. Nós somos fora do sistema exatamente para poder entrar com nenhum tipo de compromisso com quem quer que seja, com nenhum grupo econômico. O único compromisso nosso é administrar uma autarquia federal com recursos que são captados de profissionais que estão passando por dificuldade tremenda, uma dificuldade muito grande nos últimos anos por causa da baixa empregabilidade dos profissionais de engenharia, da baixa remuneração que é suportada para eles, mas a gente esquece de um detalhe muito importante, que eu comentei recentemente, se eu não estou enganado, foi no domingo. Se essa quarentena que está sendo imposta ao mundo por causa do coronavírus, a engenharia está trabalhando e está permitindo que isso aconteça de uma maneira muito tranquila. Menix, você é capaz de estar realizando seu vídeo, seu teletrabalho de casa, respeitando o que a Prefeitura de Rio Verde deve ter solicitado do nosso governador e do nosso presidente da República. Quantas conferências não estão sendo feitas, reuniões estão sendo feitas, decisões estão sendo tomadas, lazer está sendo possibilitado dentro de casa por causa do trabalho dos engenheiros e das mais variadas titulações.
Os médicos, os profissionais de saúde, os enfermeiros, os técnicos, eles estão lá na linha de frente tratando dos nossos doentes. E nós, profissionais de engenharia, viabilizamos o meio, as ferramentas necessárias para que esta quarentena, que é a primeira que muitos estão vivendo, e eu digo isso porque é a primeira, seja possível de ser implementada, e mais ainda, se ela for prorrogada, nós vamos continuar trabalhando dentro de casa. Já parou para pensar nisso? Vamos pensar nos avanços da medicina. Engenharia e medicina não trabalham mais isoladas. Ou seja, nós temos uma profissão que é muito reconhecida, muito bem remunerada, mas que trabalha muito também, que é a profissão de médico. E nós que somos engenheiros, trabalhamos na mesma proporção, talvez mais ou igual, somos tão pessimamente remunerados. E é aí que entra o protagonismo de um conselho de classe, unido com as entidades de classe. O CREA não pode trabalhar sozinho, o CREA tem que ter junto o Sindicato dos Engenheiros, todas as associações de classe, como a ABE, a ABENC, a EAGO, a GEAMB, qual mais? A ABMEC, que é a Associação dos Engenheiros Mecânicos, IBAP, que é dos peritos, a BAP, que é a Associação dos Peritos, ou seja, é um conjunto que tem que trabalhar de maneira sinérgica. Tem que se trabalhar de maneira sinérgica, e mais ainda, o que escreveu no plano de campanha, que se cumpra. Que se cumpra. Ipsis literi o que foi escrito, porque ninguém é obrigado a cumprir, mas é obrigado. Ninguém é obrigado a prometer, mas é obrigado a cumprir. É obrigado a cumprir. Nós precisamos que o nosso conselho ele seja ágil nas decisões, ele seja protagonista do sucesso. Aonde acontecer um problema que envolva uma obra de engenharia, o CREA tem que ser talvez uma das primeiras entidades a chegar. Nada contra o Ministério Público envolver, tomar a frente, os órgãos de fiscalização estaduais tomar a frente. O Conselho Federal de Engenharia tem que estar presente, integral e quase que simultaneamente em relação a isso. Seja bem-vindo, Lu Charles. É com essas ideias, é com esse espírito de pensamento, que a gente resolveu criar essa campanha. Nós inspiramos muito no trabalho de um colega nosso do interior do estado de Goiás, chamado Roberto Bessa, que quase foi eleito presidente do CREA em 2017. Foi pouco. Por pouco nós não tivemos ele lá atuando. Por pouco. Nós temos que nos mobilizar. Nós vamos ter que ter uma força-tarefa muito grande de mobilização. Eu não entrarei para a presidência do CREA para, como eu disse no início da nossa conversa, representar grupos específicos. Eu vou representar a engenharia, eu vou representar a tecnologia, eu vou representar os tecnólogos, os meteorologistas, os geógrafos, que são profissionais que fazem parte do sistema e são esquecidos, os tecnólogos, os técnicos de segurança do trabalho. Nós esquecemos dos nossos colegas técnicos de segurança do trabalho. Vamos lembrar dos técnicos industriais que fizeram parte do conselho, saíram por causa daquilo que eu chamo de pouca atenção dada pelo Conselho Federal à reivindicação dos mesmos, e hoje eles têm um conselho próprio. Só que o que eu critico, o que eu condeno, é a forma como eles estão tentando conquistar o mercado. Se querem atuar dentro da engenharia, que estudem, que ingressem em uma faculdade, em um curso superior, conquiste o seu diploma de engenheiro, de agrônomo, de profissional de nível superior, pegue o seu registro e atue como tal. Agora, fazer como eles estão fazendo, o CFT está fazendo, é que não estou aqui criando guerra entre conselhos, mas a verdade tem que ser colocada e dita de maneira clara. Não podemos ter engenheiros criados por resolução. Teve uma pequena pausa aqui. Engenheiro Romário, seja bem-vindo. Flávio, você está certinho. Quantas perícias? Temos que valorizar os honorários. Demora 1 ano ou mais para o TJ, no JT e no TJGO para parar o mínimo de 300. Flávio, isso aí vai ter que ser um trabalho conjunto. Esse é o verdadeiro trabalho conjunto entre conselho de classe e entidades representativas de categorias. Aí é que vai ser a grande sacada. Vai ser muito trabalhoso, mas vai ser muito prazeroso também esse tipo de realização. O presidente do CREA tem que estar com portas abertas para todas as entidades. Acabou o processo eleitoral, não há rivalidade entre mais ninguém. O opositor ele passa a ser aliado, porque o problema é o mesmo para todos. Eu disse isso recentemente para um colega que me ligou relatando uma situação um pouco constrangedora. Ele escutou algumas coisas muito desagradáveis, eu costumo dizer até pouco republicanas, que as portas dele estariam fechadas
se ele não apoiasse determinada situação. Pois bem, se eleito for, as portas do CREA estarão abertas para todas as entidades, para todos os profissionais, para aqueles que apoiaram e para aqueles que foram opositores. Esse tipo de situação tem que acabar. Esse tipo de situação tem que acabar. A engenharia tem que estar acima de tudo. O mundo está exigindo profissionais altamente capacitados, o mercado está exigindo isso. Nós precisamos do nosso trabalho, do nosso ganha-pão, exatamente para dar conta das demandas do dia a dia. Nós não podemos começar a permitir essa evasão altíssima que tem de profissionais de engenharia que estão saindo de suas profissões para poder trabalhar como motorista de Uber. É inaceitável uma situação dessa. É inaceitável. E na minha concepção e na minha opinião, cabe sim ao presidente do conselho de classe como o CREA tomar a frente de um debate como esse. Utilizar dos veículos de mídia, utilizar das redes sociais e marcar reunião com o presidente do CONFER, chamar o presidente do CONFER para fazer reunião com os ministros do nosso país, quer seja da economia, da infraestrutura, com o presidente da República. Com o presidente da República, eu não estou exagerando, se necessário for, nós iremos ao presidente da República. Nós temos que fazer isso acontecer de maneira muito clara e inequívoca. Fugir do mero papel estabelecido na lei. Porque a lei ela estabelece outras condições de atuação do presidente, de um presidente de um conselho igual ao nosso, que é viabilizar os meios para o desenvolvimento da profissão, do exercício da profissão. Isso aí tem várias outras maneiras. É importante demais a gente integrar a capital com o interior com a capital, para a gente poder entender quais são as demandas dessas duas áreas, da zona urbana e da zona rural, porque não são as mesmas. E é nesse sentido que eu quero fazer aqui uma reflexão importantíssima. Nós temos um candidato a diretor administrativo da Mútua Goiás, o engenheiro Bruno Aguiar. Eu não sei se o Bruno está aqui na live. Bruno, se você tiver aí, manda um alô e pede para compartilhar a tela. Deixa eu te jogar aqui para o pessoal te conhecer também, para quem não te conhece. O Bruno está se despontando nessa campanha. Com ideias muito boas para os mutualistas, exatamente para aqueles que utilizam do recurso. Eu vi um vídeo que ele fez recentemente, que ele foi de uma felicidade muito grande. Toda a ART que é paga dentro do CREA, parte dela é direcionada à mútua. Você sendo participante ou não da mútua, você está financiando a sobrevivência da nossa caixa de assistência. E ela, como tal, tem que dar os retornos necessários. E o Bruno está tendo alguns projetos, algumas ideias, exatamente para poder interiorizar a mútua, ou seja, levar mais benefícios para quem está na ponta do nosso estado, quem está afastado do grande centro, daqui da região metropolitana, e mais ainda, está olhando o que melhorar dentro da capital. E aquilo que não puder ser feito aqui na Mútua Goiás, ele já está com o compromisso de levar o debate para a Mútua Nacional. Ele está com essa ideia. Deixa eu só... Bruno... Agora o nosso Bruno vai aparecer por aqui. Chegou o momento, colegas. Chegou o momento. Se você tem algum tipo de insatisfação... Saudações, Bruno Aguiar. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Se vocês estão... Está aí o nosso colega Bruno Aguiar, candidato a diretor administrativo da Mútua. Relutou um pouco em aceitar o desafio, não porque ele tivesse algum receio de não ter capacidade, pelo contrário, tem muita. E depois que entrou na campanha, ele caiu de cabeça. Bruno, se apresenta para o pessoal. Olá, pessoal. Bom, meu nome é Bruno Aguiar, estou junto com o Peterson nesse desafio de renovar o CREA. Sou engenheiro eletricista e estou no desafio de renovar a Mútua. Como o Peterson estava falando, aí, a Mútua é um importante instrumento de financiamento dos profissionais. E a gente tem que interiorizar a Mútua. Hoje, a Mútua atende muito profissional que está aqui em Goiânia, que está aqui na capital. E nós acreditamos que se a gente aumentar os canais de comunicação, os canais de atendimento, a Mútua vai poder chegar até o profissional do interior. E também ao profissional aqui da capital, que está atarefado, que muitas vezes não tem tempo de se deslocar até a Mútua, de ir atrás de documentos, de burocracia. A gente tem que fazer com que a Mútua seja uma parceira do engenheiro. Até porque, do engenheiro e de todos os profissionais do sistema.
até porque todos estão financiando a multa. Parte dos recursos, como o Peterson falou aí, são direcionados para a multa. Então, ela tem que ser um incentivo para o profissional, uma força para o profissional. Ainda mais nesses tempos de provável crise que a gente vai viver em função dessa pandemia. Sem dúvida, Bruno. Aí que é a grande sacada. Mútua e CREA trabalham em conjunto. São entidades que estão ali, tanto que um prédio está de frente para o outro. Engenheiro agrônomo Mesquita, seja bem-vindo, Mesquita. Os prédios estão de frente um para o outro. Tem que ser uma relação simbiótica. É o presidente, é o diretor, os diretores da multa dentro do gabinete do presidente do CREA e vice-versa. Nós temos que literalmente sair do escritório e começar a visitar as obras, visitar as universidades, visitar as empresas, conhecer a necessidade. Não ter, agora, isso tem que ficar muito claro, não é ter relações promíscuas com iniciativa privada ou com quem quer que seja. E não estou dizendo que isso aconteça atualmente, para ficar muito claro. Mas é ter essa atuação mais proativa. Nós estamos aí com algo em torno de 12 milhões de desempregados no nosso país e talvez vai aumentar agora com essa crise de coronavírus. Nós temos colegas engenheiros que, igual eu já comentei, estão desempregados, alguns estão tendo que fazer bico, trabalhar como motorista de Uber, e a gente não vê uma voz, e aqui eu estou dizendo, praticamente sentado numa cadeira, fazer nenhum tipo de defesa dessa natureza. Saudações, Mesquita. Eu recebi uma colocação, Bruno, de um colega recente. Mesquita, se foi você depois, você só me manda, só confirma. Se você me perguntou qual que era o nosso viés político, eu não sei, me recordo se foi você, se foi outro colega engenheiro agrônomo. Qual que é a resposta que eu dei para ele e é a resposta que eu vou até, inclusive, falar pelo Bruno. Nós não temos cor partidária na defesa da nossa profissão. Justamente. Nós não temos cor partidária na defesa da nossa profissão. Que isso fique muito claro a todos. Porque todo cidadão tem direito a ter o seu partido político, isso é legítimo, ele ter a sua opinião, a sua defesa, até porque eu sou defensor fidagal do artigo 220 da nossa Constituição, que determina que nós tenhamos, certo? Que estabelece que nós tenhamos o nosso direito de comunicação, de expressão. Na defesa da engenharia, Mesquita, a sua pergunta para mim foi muito boa. Não tem cor partidária, porque a dificuldade que nós passamos, ela veio de governos anteriores, está no governo atual e pode passar para o próximo. E nós vamos ficar sempre a reboque das decisões de natureza política. A engenharia, ela não está descolada da política. Nós temos que ser animais políticos, como falava um grande filósofo do passado. Nós temos que estar no dia a dia da política. Porque nós pagamos o preço muito caro. Tem uma frase que eu gosto muito dela. Nada há de errado com aquele que não gosta da política, só quer governar por quem gosta. E quando nós somos mal governados, mal administrados, quando não há políticas expansionistas do nosso país do ponto de vista de infraestrutura, a engenharia padece. E eu creio que a PUC e os alunos da PUC devem estar sentindo isso no coro também, não é, Bruno? Sim, hoje agora nós estamos vivendo com a história do corona, nós estamos agora tendo aulas online, né? É uma prova de que a engenharia apresenta soluções para esse período que a gente está vivendo. Sim, aqui, ó, o Mesquita colocou aqui que temos que ser políticos racionais, profissionais, a linha racional de melhorias e valorização profissional. Mesquita, é o que está no nosso programa de trabalho. Foi elaborado, pensado, com várias cabeças atuando, observando. Nós colocamos no nosso programa de trabalho aquilo que muitos têm dificuldade de querer implementar no dia a dia do nosso conselho. Muitos. E já escutei muita dificuldade em situações que eu acredito, e eu gosto de deixar isso muito claro, porque eu não gosto de fazer acusações, mas eu fico com aquela sensação de que não há o empenho necessário para a coisa acontecer. É a sensação que eu tenho. É a sensação que eu tenho. E deixo muito claro que não estou fazendo acusações. É um sentimento pessoal, que se for me comprovado o contrário, eu virei de público e farei as correções e as retratações que a gente precisa ser feito. Até para não ser leviano e começar a fazer campanha do ponto de vista acusatório. Mas como eu comentei, Bruno Aguiar e eu, Peterson Caparrosa, não temos a mínima modéstia, e vamos ser modestos, porque a gente deve ser também, até por uma questão de respeito ao próximo. Nós somos a verdadeira renovação que esse conselho vai poder sofrer. A verdadeira, porque nós não temos nenhum compromisso com quem quer que seja,
Nós temos compromisso com aquilo que é certo, com aquilo que é necessário ser feito, com aquilo que precisará ser feito em prol da nossa profissão. Nós não vamos ter compromisso com quem quer que seja, com grupos ou com titulações específicas. Nós somos engenheiros eletricistas, mas a nossa visão está focada para construção civil. Construção civil parada é desemprego para engenheiro civil, para arquiteto, para engenheiro eletricista, para qual mais profissional? Para engenheiro ambiental. Quem mais? Para engenheiro mecânico. Nosso compromisso é com a engenharia, com as geociências e com os tecnólogos e com a tecnologia. Nosso compromisso é com os profissionais do sistema. Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Aquilo que não foi feito antes, ou que era sempre tratado de maneira amorosa, nós vamos colocar em prática. Nós vamos colocar em prática. Vai dar muito trabalho? Vai. Vai ser fácil? Não. Se fosse fácil, eu não teria peitado esse desafio de concorrer à presidência do CREA e nem o Bruno da Multa Goiás. Da Multa Goiás. Peterson, queremos apoio à BMEC, partindo da sua regularização. Quem que está perguntando aqui é o... Qual que é o nome do colega? É Mark Sports. Mark, esse vamos ajudar os colegas mecânicos a regularizar a BMEC. Certo? Tem alguns entraves do ponto de vista burocrático, tá? Mas nada que seja impossível de corrigir. E se de tudo não for pelo nome BMEC, pode-se abrir outra. Criar outra entidade de classe para representar os engenheiros mecânicos. Vocês precisam sim ter uma entidade voltada para o interesse de vocês. Recentemente eu conversei com uma geógrafa e eles estão trabalhando, deixa o Bruno entrar aqui que eu quero falar para ele. Eles estão trabalhando na criação, Regis Cabral, seja bem-vindo. Complementação, se eu pensando também os engenheiros agrônomos. Claro, Mesquita. Mesquita, às vezes eu não menciono aqui um título ou outro, mas não é porque nós estamos desprezando o título, não. É porque são tantos que às vezes não vai fugindo da cabeça. Tá? Eu vou buscar aqui, tentar lembrar, vou resumir todos os títulos que nós temos dentro do sistema Confea-CREA. São agrimensores, agrônomos, engenheiros das mais variadas titulações, geólogos, geógrafos, meteorologistas, técnicos de segurança do trabalho, tecnólogos, e se não estou enganado, está faltando um. Fabiana Santana, minha amiga, seja bem-vinda. Então, nós não vamos esquecer de ninguém. Nós não vamos esquecer de ninguém. Tanto que a nossa proposta, Mesquita, lá contempla trazer esses outros títulos, essas outras titulações, para dentro do sistema. Elas têm que vir para dentro do sistema, participar sim, tem que estar ali quase que do lado da diretoria, se necessário for, e se for possível, compondo a diretoria. Nós temos que ter outros títulos compondo a diretoria do nosso conselho. Algo que eu particularmente sinto falta, eu observo muito no plenário, é a baixa representatividade feminina. São muitos homens. Nós temos que ter mais essa presença feminina dentro do plenário. Nós precisamos ter essa integração entre gêneros, nós temos que ter essa integração entre títulos. Nós temos que esquecer paixões políticas. Acabou a eleição, a luta é uma só. Dentro do CREA, nos nossos debates do ponto de vista profissional, nós temos que ser unidos, até porque o PIB do país cresce quando a engenharia está em pleno desenvolvimento. Para pensar nisso, o PIB do país cresce quando a engenharia está em pleno desenvolvimento, porque é ela que subsidia todas as situações do ponto de vista econômico. Todos. É a engenharia naval, é a exportação, é a importação, porque você tem que viabilizar maquinário para produzir. Você tem que ter energia elétrica para dar conta da demanda. Energia elétrica. Se nós não tivermos energia elétrica, até a construção civil está prejudicada. Ou estou exagerando, Bruno? Toda a cadeia está interligada. Nós somos os pilares para essa cadeia funcionar. E quando eu estou falando aqui, eu estou falando da engenharia como um todo, não estou falando só da elétrica, não. Se nós pararmos, a saúde entra em colapso, vamos mais longe para sair desse lugar comum, vamos falar de segurança pública. A cidade de Aparecida de Goiânia está com mais, se eu não estou enganado, de 500 quilômetros de fibra ótica, eu não me recordo bem não, parece que são 547 quilômetros de fibra ótica dentro da cidade como um todo, mais de 600 câmeras instaladas para fazer vídeo monitoramento, quer seja para segurança pública, quer seja para fiscalizar o trânsito. Tecnologia da engenharia aplicada no dia a dia.
tecnologia da engenharia aplicada no dia a dia. E a gente sempre esquece disso quando a gente para observar nós mesmos como profissionais do sistema. Eu acredito que é o momento. Tá? Nós temos 578 quilômetros de fibra ótica, é isso mesmo, não é, Ever? 578 quilômetros de fibra ótica. Esse é o momento. Eu estou aqui convidando Bruno e eu. E Bruno, já estou falando aqui de público nessa primeira live, Bruno tem meu voto. Tem meu voto e meu pedido de voto. No dia 3 de junho eu vou lá votar 77 para a mútua. Estamos juntos. Vou votar 77 para a mútua. É o momento dos nossos colegas engenheiros civis. Nós não temos rivalidade. Qualquer tipo de rivalidade acabou. E se tinha, deixou de existir. Os engenheiros civis, engenheiros mecânicos, eletricistas, ambientais, químicos, florestais, agrônomos, mecânicos, tecnólogos das mais variadas titulações e áreas de atuação, técnicos de segurança do trabalho, vocês, meus colegas técnicos de segurança do trabalho. Nós não vamos permitir que aconteça com vocês o erro que aconteceu com os técnicos industriais. Vocês têm que ter direito, sim, a participar da vida ativa do CREA. Vocês têm direito a estar lá sentado no plenário. Vocês tecnólogos, vocês têm que estar lá sentado também no plenário participando. Se não tiver previsão legal para isso, vamos viabilizar os meios que sejam necessários. Vamos no Congresso Nacional, vamos propor a alteração da lei. Kersiane Martins, minha amiga lá de Jussara. Célio Souza Moura. Nós iremos no Congresso Nacional, nós vamos movimentar a bancada de congressistas do Estado de Goiás, se necessário for, para alterar a Lei 5194, porque nós não temos medo de agir nesse aspecto. Eu já ouvi gente falando que se alterar a Lei 5194, nós vamos sair perdendo. Nós já estamos perdendo. A lei é de 1966, ela já está com quase 54 anos, me corrijam aí se eu estiver fazendo o cálculo errado. 54 anos, ela foi alterada 2 ou 3 vezes, uma quando foi da criação do CAU, do Conselho dos Arquitetos e Urbanistas do Brasil, e na criação do Conselho Federal dos Técnicos. Depois disso, ela nunca mais foi alterada. Nunca mais foi alterada. E nós, engenheiros, agrônomos, mecânicos, geólogos, meteorologistas, tecnólogos, técnicos de segurança do trabalho, sofrendo com uma lei anacrônica que já não está atendendo mais determinadas situações. Nós estamos padecendo pela leniência de tomada de decisões de quem deveria estar agindo em favor da nossa profissão. Eu creio que é com essa linha, e se tiver faltando algum assunto que vocês queiram debater comigo, joga na tela que a gente vai conversando. Tá? É com essa linha que a gente está querendo trabalhar nesse primeiro momento. Com essa apresentação, com essa disposição de ouvir, porque se tiver mais propostas a serem agregadas, mais ideias a serem agregadas, nós vamos trazer para o programa de trabalho. Nós vamos trazer para o programa de trabalho e nós vamos fazer acontecer. E como eu disse, mútua e CREA-GO, portas abertas para todas as entidades. Todas. E caminhando junto. Caminhando junto. Nós não temos inimigos. Nós temos, às vezes, adversários no campo político e depois que acaba a política, a gente vai seguir junto no mesmo objetivo. E é com essa ideia que a gente vai tentar trabalhar. Bruno, está com você agora. Bom, pessoal, como o Peterson falou, aí nossa proposta é de renovar o conselho, defender o profissional, deixar de fiscalizar o profissional como se fosse uma punição e colocar o profissional para dentro, ouvir os interesses do profissional. E a mútua vai ser uma importante parceira nisso. Nós acreditamos que a mútua pode ajudar no dia a dia do profissional. E uma das coisas que a gente quer, como eu falei anteriormente, é aumentar os canais de atendimento da mútua. A gente quer desburocratizar a mútua. Hoje, muitas vezes, para você levantar um benefício, é preciso que você se desloque à mútua, autentique documentos. Então, a gente vai trabalhar para poder receber esses documentos pela internet, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja criando um portal regional, e naquilo que for necessário, a gente vai fazer gestão junto à Mútua Nacional. Nós somos um conselho tecnológico. Não tem sentido, muitas vezes, a gente estar preso em práticas arcaicas e perdendo tempo. Essa reunião que está acontecendo aqui agora é uma prova da capacidade. Não, nós somos profissionais tecnológicos. E nós temos que transformar a mútua num meio de financiamento. Colocar como objetivo final, como objetivo ideal, a mútua operar como se fosse uma fintech financeira. Hoje a gente vê aí Banco Inter, Nubank,
trabalhando com extrema agilidade. Muitas vezes o usuário consegue abrir uma conta pelo próprio celular. Hoje, um mutualista, quando vai na mútua para poder fazer um empréstimo, muitas vezes ele tem que levantar toda a documentação que ele levantou pouco tempo atrás. A nossa ideia é que comece a criar histórico. Se você já tem um relacionamento com a mútua, por que você tem que levantar todas aquelas informações de novo? Nós somos profissionais de tecnologia, nós temos condições de agilizar isso. E se a gente arrumar meios de financiamento profissional, vai melhorar toda a cadeia, gera emprego, gera trabalho, gera projetos, e sempre caminhar de mãos dadas com o CREA. Por isso que a gente tem como proposta renovar e reavaliar o nosso conselho. E por isso que eu estou junto com o Peterson Caparrosa nesse desafio. Estou junto com ele, propondo isso. Inclusive, uma das nossas propostas era implantar o voto pela internet. Por que não? Nesse momento aqui, a gente está usando a internet para discutir vários assuntos. O Peterson apresentou uma gama de assuntos aí, apresentou o seu plano de intenções, apresentou as ideias, que tem tudo isso baseado na internet. Vocês estão aí na casa de vocês, ou em deslocamento, usando a internet. Tudo que a gente faz hoje no sistema, a gente vai registrar um RT, é no portal, é na internet. Por que não votar também na internet? Então a gente está pensando realmente no interesse do profissional em renovar mesmo. E chegou no ponto, Bruno, você chegou num ponto fundamental, que se você não comenta, tinha passado batido. O voto pela internet não é mais uma opção, é um imperativo. Ele é um imperativo. Outros conselhos profissionais já têm um voto pela internet. E já há anos, e se eu não estou enganado, já tem mais de uma década que se tenta implementar o voto pela internet, e com devido respeito aqui do comentário que eu vou fazer, eu já escutei cada justificativa de boteco, certo? Cada justificativa de boteco para não ser implementado, que eu fico até com vergonha de repetir. Fico até com vergonha de repetir, não vou fazer isso aqui para não estender no tempo. Nós somos os profissionais que trabalham no dia a dia da tecnologia, nós viabilizamos toda a infraestrutura do país, quer seja de alvenaria, da mais humilde casa de alvenaria, as grandes obras de barragem, de qualquer que seja. Só um minutinho, o Magno está perguntando sobre essas taxas, seria possível diminuir dentro do CREA? Tudo que iremos fazer no CREA, somos taxados. Qual a possibilidade de mexer nisso? Magno, já vou te responder aqui só um minutinho, tá? Para não esquecer, não me deixe esquecer de responder sua pergunta, combinado? Não há sentido de fazer profissionais se deslocarem dos seus ambientes de trabalho para poder votar em urnas instaladas em 29 pontos no estado. Não tem mais sentido nisso. É imperativo que o CONFEA e que o nosso conselho, a atual administração do nosso conselho, se manifeste pelo voto via internet. Está no regimento interno. Os CREAs regionais devem subsidiar e propor alternativas e provocar, se necessário for, o CONFEA em determinadas situações. E o CONFEA tem que ouvir a voz dos profissionais, sim, porque se o CONFEA existe e ele é mantido, é porque nós pagamos as nossas anuidades e nossas RTs. Aí vem no ponto do que o Magno colocou. Se é possível reduzir. Magno, questões relacionadas à cobrança de anuidade e de taxa de RT, de ART, elas vêm do Conselho Federal de Engenharia. Elas são estipuladas e são impostas aos CREA, aos conselhos, às regionais espalhadas pelo país. Nós temos condição de atuar nessa linha? Sim. Nós temos condição de atuar nessa linha. Propondo extinção de taxas, não seremos levianos para falar isso no primeiro momento. É possível reduzir? Talvez. É sentar dentro do conselho, verificar qual é a sua receita, a sua despesa, analisar isso do ponto de vista econômico e verificar se há excesso de despesa dentro do conselho que pode ser reduzido e que, em contrapartida, pode ser reduzida na receita. Nós temos que ter um conselho que, primeira coisa, ele não é uma entidade que visa lucro. Ele tem que ficar pelo menos 0 a 0. Receita e despesa tem que estar igual. Nós temos que desonerar a vida do profissional de engenharia. E como que nós vamos fazer isso? Eu só posso fazer qualquer tipo de colocação sentado na cadeira de presidente do conselho. Mas é um compromisso que eu tenho. Isso aqui não é promessa de internet, não. Isso é promessa real. É sentar e estabelecer quais são os mecanismos para a gente poder flexibilizar essas cobranças. Até porque ela é homogênea, igual eu falei. O valor é o mesmo para todos os conselhos.
Nós temos que analisar a realidade de cada região ou cada unidade da federação para verificar se essa cobrança ela é justa. Se ela não está sendo pesada demais em uma região onde a engenharia não é muito respeitada ou muito desenvolvida do ponto de vista de empregabilidade, por exemplo, como às vezes na região norte e nordeste. É nesse ponto que a gente tem que pensar. Eu não sei se eu respondi o que você perguntou, Magno, mas é possível sim. É possível avaliar, é possível discutir, é possível propor. E se não for possível reduzir, é fazer o quê? Com que o que é pago por nós seja revertido para os profissionais. Por exemplo, a criação de uma plataforma de curso de capacitação. Eu acredito que é extremamente possível e viável, só falta a gente estudar isso do ponto de vista jurídico, a criação de uma plataforma EAD de curso de capacitação. Você, profissional, está em dia com a sua anuidade, vai ter cursos disponíveis para você poder estudar. Cursos gratuitos, cursos de capacitação de curta duração, porque você também não tem tempo de fazer um curso longo. Outra ideia que foi apresentada para a gente recentemente, até o meu colega Roberto Bess, amigo, está apresentando aqui, é a gente verificar a possibilidade de converter parte da RT que é paga, um percentual dela, para compor sua previdência privada. Porque se nós formos analisar a nossa realidade de profissionais dentro dessa nova reforma trabalhista, a gente vai aposentar com 65, 70 anos. E se atingir o teto, vai ser uma alegria muito grande, não é, Bruno? Sim. Nós temos que trabalhar junto à Mútua Nacional, junto ao Confea, para pensar nessa possibilidade de um percentual dessas RTs e ir para o plano de previdência. Um percentual já vai para a Mútua. Lá de Porá entrou aqui. É isso que tem que pensar. A Mútua tem, eu esqueci o nome da Caixa de Previdência. Nós podemos converter isso, ou seja, aumentar a base de mutualistas exatamente com essa ideia. Pegar parte da ART, estudar os mecanismos legais que permitam isso. Se for preciso fazer alteração legislativa, nós vamos propor. É isso que tem que ficar claro para todo mundo que está nos ouvindo e que nos ouvirá nas próximas transmissões. Nós iremos fazer propostas legislativas, sim. Nós não ficaremos sentados numa cadeira simplesmente administrando o prédio do Conselho. Não. Nós iremos para dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nós vamos participar de todos os debates que envolvem a engenharia e as geociências aqui dentro do nosso Estado. Nós vamos trabalhar junto com o Judiciário, se for necessário, e Tecnoprev, bem lembrado, Anselmo, nós vamos trabalhar com o Judiciário para verificar a questão dos honorários dos nossos peritos, que são profissionais de engenharia, são médicos, são contadores, são profissionais que precisam e merecem ser, sim, bem remunerados, até porque, Mariane Alves, seja bem-vinda, até porque eles estão diretamente na linha de frente. São eles que subsidiam as decisões do nosso judiciário. Nós vamos para dentro do Congresso Nacional. Todos esses problemas que são recorrentes dentro do nosso Conselho, eles serão discutidos e debatidos. Um outro ponto, atendimento. Eu escutei já muita reclamação relacionada ao atendimento do nosso Conselho. Eu vejo que a equipe lá é muito dedicada. A equipe é dedicada. Se às vezes eles não conseguem ir além, é por causa de questões estruturais. É sentar e entender qual que é o problema que está tendo dentro do atendimento, porque eles são profissionais capacitados, são concursados, mereceram conquistar o cargo que estão lá, e os nossos profissionais que pagam a remuneração deles também têm que receber o tratamento e o atendimento à altura. Eu, particularmente, não tenho nada a reclamar do atendimento que eu recebo dentro do CREA. Quer seja como profissional, quer seja pelo período que eu passei como conselheiro. Mas nós não podemos abalizar por uma pessoa, nós temos que pegar as reclamações, tratá-las, filtrá-las, verificar quais são os pontos de problema e começar a corrigir. Se os conselhos profissionais existem, e eu creio que o Bruno vai complementar isso comigo, se os conselhos profissionais existem, é porque tem profissionais que fazem parte dele. Se os conselhos não começarem a dar a contrapartida necessária, nós vamos dar razão para o nosso atual presidente da República em querer desregulamentar as profissões. Aí sim, nós vamos ver a concorrência desleal acontecer. Nós vamos ver a perda de postos de trabalho de uma maneira muito grande. E eu acredito que tem que ser essa linha, Bruno. Por enquanto, nós temos que ter conselhos de classe. Nós não temos condição de viver sem eles aqui no Brasil. Sim, e nós temos que ser bem atendidos. Quando for presencialmente ao CREA, é preciso que seja bem atendido, é preciso que seja bem recebido.
que tenha, além da sala da engenharia, que tenha outros mecanismos para atender bem o profissional. E, mais uma vez, a mesma ideia que eu tenho para a Mútua, de ampliar os canais de atendimento, apesar do CREA hoje já ter um portal, eu acho que também pode melhorar esse atendimento à distância. Porque, afinal de contas, a razão de existir do conselho é o profissional, e não o contrário. Nós temos que melhorar isso. Tem um colega aqui, Peter, comentando sobre a anuidade de pessoa física versus pessoa jurídica. Acho que seria interessante você comentar sobre isso também. Eu, se eu não estou enganado, eu tenho que puxar pela memória, não é uma realidade, eu preciso só confirmar. Se eu não estou enganado, parece que para a microempresa individual, parece que a empresa individual, a Eireli, alguma coisa assim, na área de engenharia, se o profissional pagar o PJ, ele não precisa pagar o PF. Ele tem um desconto significativo na PF. Sim, mas isso, estou deixando claro para todo mundo que está assistindo aqui, para depois não sair falando que eu estou conversando demais, precisa ser apurado. Tá? Se eu não estou enganado, tem alguma situação dentro do CONFEL ou aqui do CREA que foi regulamentado nessa linha, mas aí eu preciso só me atualizar. Tá? E se não tem, é algo que tem que ser proposto e analisado. Nós temos que desonerar a cadeia produtiva. Se o profissional ele tem uma empresa de engenharia e paga anuidade de pessoa jurídica, ele tem que estar isento de pagar a PJ, a PF, de pessoa física, ou nós temos que viabilizar valores mais acessíveis. Valores mais acessíveis, porque não tem condição de a gente falar de bitributação. Seria como se estivesse bitributando. Ou seja, o microempreendedor que está atuando no seu dia a dia, ou a empresa individual, que tem sua carga reduzida de tributos, mas mesmo assim tem que pagar toda obra, todo projeto, toda consultoria, toda perícia, toda avaliação pagar RT, isso começa a inviabilizar o negócio. Está na hora, isso está na hora do Conselho Federal de Engenharia, e somos nós na condição de profissionais regionais, e mais ainda do presidente do CREA, isso é dever de um presidente de conselho, propor esse tipo de situação. Nós temos que desonerar os profissionais de engenharia. Como que isso vai se dar? Tem que ser feito estudos, análise de curvas de viabilidade financeira, tá, para você chegar a esse consenso. Eu sei, se eu não estou enganado, parece que uma situação semelhante vive os profissionais de biomedicina, Bruno. Eu tenho alguns amigos e amigas que são biomédicos, que são profissionais, que têm suas clínicas, eles são bitributados também, eles têm que pagar anuidade de PF, anuidade de PJ, parece que uma outra taxa para poder atuar. Isso já chegou no limite. A gente só tem conselho para poder fiscalizar, só tem conselho para poder cobrar deveres e os direitos. Qual que é o direito que um profissional dentro de um conselho tem? Simplesmente carregar uma identidade? É o ponto que a gente está precisando quebrar. E eu creio que... E o foco da fiscalização tem que ser no não profissional. Tem que ser no não profissional, para a pessoa que não está habilitada. E hoje a sensação que nós temos é que o foco da fiscalização está no profissional. Sim. E outra coisa importantíssima. Nós não vamos propor a criação de guerra entre conselhos, mas nós vamos propor que os conselhos que têm atribuições em comum sentem para estabelecer algumas regras, alguns limites. Certo? Nós não podemos mais conviver com a situação, e aqui eu quero deixar muito claro que técnicos industriais, engenheiros e arquitetos são profissionais que trabalham em conjunto. Nós não somos inimigos nenhum um do outro. Os biólogos têm o seu mercado de trabalho definido, mas nós temos que estabelecer alguns limites. Nós temos que observar que não é simplesmente querer chegar e fazer um trabalho de engenharia, onde um profissional de engenharia estudou 5 anos determinadas cadeiras para poder atuar. Enquanto, em alguns casos, o cidadão estuda apenas um no seu curso de graduação e quer fazer tudo. O exemplo muito claro que eu dou disso, que eu dou nesse caso, é o Conselho Regional de Medicina. Há o corporativismo, onde é estabelecido as regras muito claras onde pode atuar. Há profissionais da área da saúde que podem atuar em conjunto em alguns ramos, junto com os médicos. Pode tudo? Não. Os médicos podem atuar em outras áreas? Também não.
Então, nós temos que começar a ter essa delimitação, sim. Você não vai querer que um grande edifício seja construído por um profissional que estudou, sei lá, um semestre de mecânica dos solos, um semestre de concreto armado e um semestre do quê? De resistência de materiais. Você vai entregar uma obra para um cidadão construir dessa natureza? Não, eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Tem que ser um engenheiro civil. O engenheiro civil estuda uma série de cadeiras para poder construir com tranquilidade pontes, prédios, obras que envolvem estrutura metálica de determinadas situações. Você não vai querer contratar um profissional que não estudou geração, transmissão e distribuição de energia na sua integralidade para poder construir uma grande usina hidrelétrica. Você não vai entregar a montagem e a manutenção de uma central de ar-condicionado ou de um elevador para um profissional que não seja engenheiro mecânico. Você não vai querer que seja construída uma barragem, dependendo do tamanho da barragem, para um profissional que não seja agrônomo ou que não seja engenheiro civil, e se eu não estou enganado, parece que os geólogos também podem atuar nessa área. Esse que é o ponto. É essa que é a grande situação que a gente está propondo aqui. É uma virada de chave nessa forma de administrar esse conselho nosso e a mútua. É uma virada de chave. Os universitários que saírem das universidades de engenharia, de geografia, de meteorologia, de geologia, dos cursos técnicos de segurança do trabalho, das faculdades de tecnologia, eles têm que sair, bater no peito, ter satisfação de ir para o mercado de trabalho, falando assim, eu tenho um conselho que olha por mim. E se o conselho não puder atuar porque ele tem limitações legais, ele vai ter uma entidade de classe que vai olhar por ele. Uma entidade de classe que vai brigar por ele, que vai estar ali no dia a dia do conselho, participando das decisões, não de maneira corporativista, mas observando o todo, porque é igual o Bruno falou, está tudo interligado. Se uma engenharia não funciona, as outras não estão funcionando junto. É literalmente um organismo vivo, que não trabalha de maneira isolada. Não é isso aí, Bruno? Isso aí. Pessoal, vocês têm mais alguma colocação que queira fazer? Deixei alguma pergunta sem responder? Nós estamos aí, Bruno, com 26 participantes na nossa primeira live. Eu admito que fiquei receoso com esse que seria bem menor. Surpresa bem menor. Sim, nós estamos aqui com Roberto Bessa, Bruno Aguiar, Silvio, Priscila Freire, que é biomédica, lá da cidade de Porá, Guilherme Fernandes Soares, Rômulo Del Monte, Carlos Pereira, que é agrônomo, Igor Fernando, Menix, Messias. Messias é o Messias que eu estou pensando aqui, é o Messias engenheiro de controle e automação, o Arthur Panocelli, que é engenheiro civil, Fabiana Santana, se não estou enganada, bacharel em Direito, José Antônio de Souza Costa, engenheiro civil, Dr. Flávio Mendes, que é advogado, engenheiro eletricista, o agrônomo Mesquita, Diogo Mesquita Guiar. Nós estamos aqui com o Laílson Anselmo, engenheiro civil, Virgínia Guiar. Virgínia é sua irmã, não é, Bruno? Virgínia é minha irmã. Nós estamos aqui com o engenheiro Pablo Santana, Lívia Rezo. A Lívia é engenheira de alimentos? Eu estou vendo, parece que a Lívia é engenheira de alimentos. Nós estamos aqui com Ian Sestari, Magno Teixeira. Magno, eu respondi sua pergunta? Sávio Henrique, Ana Maria dos Santos Aguiar. É da sua família, Bruno? Sim, é minha mãe. A família que família reunida. Alexandre Abreu, Mark e José de Souza Aguiar. Seu pai? Meu pai trabalhou a vida inteira na área de tecnologia. Então, nós estamos aqui agradecendo a presença de vocês. Eu sei que às vezes eu estendi um pouco do prazo, mas tem tanta coisa para debater, e nas próximas nós vamos focar nas propostas. Tá? Nós vamos pegar as 15 propostas que nós elaboramos e vamos começar a conversar uma a uma. E a primeira delas será a fiscalização efetiva, real, do cumprimento do salário mínimo profissional. Coisa que já escutei muitos colegas dizerem que é algo irreal, inaplicável, e eu discordo integralmente desse argumento. É dever do CREA, é obrigação, não é prerrogativa, não é direito de escolha. É dever do CREA, quer seja de Goiás ou de qualquer outra unidade da federação, fiscalizar o cumprimento do salário mínimo profissional. Está estabelecido na Lei 4950 de 1966, que é uma lei constitucional, ao contrário do que alguns costumam dizer e querer desqualificá-la. Tá?
Nós vamos agendar, possivelmente, para a próxima semana, nós vamos tentar fazer uma por semana, e se tiver público, nós gostaríamos de fazer duas por semana, nós vamos verificar a recepção do público, essa é a nossa primeira, para debater esses assuntos.